Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro do Grupo Espírita Amigos da Luz, o GEAL, que une Suzuka, no Japão, ao Brasil, à Inglaterra, ao Canadá, Suécia, o Japão, o Brasil, todo mundo inteiro, nessa corrente do bem, para a gente estudar juntos, através dessa maravilha que é a tecnologia da internet, que nos permite estar um do ladinho do outro, ainda que a milhares de quilômetros de distância. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Você que está chegando pela primeira vez, se sinta acolhido. Você que já está aqui com a gente todas as vezes, sabe do amor, da alegria de estarmos juntos aqui nessa grande família universal, que é estudar o Evangelho do Cristo, que é reviver os ensinamentos de Jesus nos nossos corações todos os sábados. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você que está de bom dia, boa tarde para você que está de boa tarde, boa noite para você que está de boa noite. E você que está aqui com a gente já conectado, né? Daqui a pouco a gente se reúne para discutir, né? Para falar e abrilhantar a noite com esse maravilhoso estudo que a gente estuda hoje, o finalzinho do capítulo 26, de graça recebestes, de graças dai, o Mercadores Expulsos do Tempo e Mediunidade Gratuita. Você que está no YouTube, não esquece, tem que curtir, compartilhar o vídeo, né, para ele alcançar mais pessoas, tem que se inscrever no nosso canal, ativar ali o sininho da notificação, assim você nunca perde nenhuma novidade do GEAL. Então, para a gente começar agora, com muita alegria, com muita paz e com muita luz, vamos então fechar os nossos corações para falar com Jesus. Amado Mestre Jesus, graças te damos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos estudando o teu evangelho, as tuas palavras. Obrigado pelas dádivas que vamos receber hoje, da instrução que virá dos mais alto, direto das mãos de Deus, trazidas por nossos guias, por nossos mentores, pelos mentores deste trabalho, pelos espíritos que nos acompanham, nos instruindo, nos auxiliando nas provas da vida. Gratidão por este grupo maravilhoso, pelo amor que nos une e nos faz estudar juntos e, por fim, evoluir juntos, lapidando o nosso coração, abrilhantando o nosso espírito, descarregando todo o mal que fomos carregando ao longo do caminho. Confiados na assistência divina, confiados em Ti, Mestre Jesus, que disse que onde tivesse dois ou mais reunidos em Teu nome, ali estaria, temos a certeza de Tua presença e de Teus enviados. Obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja. Então, como eu já adiantei, hoje a gente estuda o finalzinho do capítulo 26. Vamos começar então com a nossa leitura. Vai ser uma leitura rápida, porque os dois tópicos são curtos. Eu vou ler, dou o pontapé, e aí a gente começa a nossa maravilhosa discussão a respeito do Evangelho. Os mercadores expulsos do templo. Vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitia que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruía, declarando: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? No entanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, pesquisavam um meio de eliminá-lo, pois o temiam, porque todo o povo estava maravilhado por sua doutrina. Está na Bíblia, nos evangelhos de Marcos e Mateus. Jesus expulsou os mercadores do templo, condenando através disso o comércio de coisas sobre qualquer forma. Deus não vende nem suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o ser humano não tem o direito de exigir pagamento por essas benesses. Daí vamos emendando o item no mediunidade gratuita. Assim como os apóstolos, pois estes também possuíam mediunidade, os médiuns modernos igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução das pessoas, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-las à fé, e não para vender palavras que não lhes pertencem.
uma vez que não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre seja dela deserdado e possa chamar, não tendo fé, porque não pude pagá-la. Porque sou pobre, não tive o consolo de receber os encorajamentos e testemunhos de afeto daqueles por quem choro. Eis a razão pela qual a mediunidade não consiste em privilégio e encontra-se por todo lugar. Exigir pagamento por ela seria então desvirtuá-la do seu objetivo providencial. Aquele que conhece as condições pelas quais os bons espíritos se comunicam, a repulsa deles por tudo quanto é de interesse egoísta, e sabe como basta muito pouco para se distanciarem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os invocasse, fixando o preço por sessão. O simples bom senso repele tal ideia. Não seria também uma profanação evocar a preço de dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida, pode acontecer manifestações utilizando-se tal expediente, porém, quem poderá garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e zombeteiros, e toda a multidão de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre atendem, prontos a responder o que se lhe indague, sem se preocuparem com a verdade. Portanto, aquele que desejar comunicações sérias deve inicialmente pedi-las de forma séria. Depois, certifica-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma condição efetiva não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Não só porque ficaria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de boa sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencial móvel, fúlgida e viável, com a permanência de qual ninguém pode contar. Representaria, desse modo, para o seu explorador, uma fonte totalmente incerta, capaz de faltar-lhe no momento em que lhe fosse mais necessária. Bem diferente é o talento adquirido pelo estudo e trabalho, e por isso mesmo consiste em uma propriedade da qual é naturalmente permitido oferir proveito. Entretanto, a mediunidade não é arte nem talento, de modo que não pode se converter em profissão. Só existe com a colaboração dos espíritos. Ausentando-se esses, não mais a mediunidade. A aptidão pode substituir, mas seu exercício resta anulado. Além disso, não existe um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado instante. Alguém explorar a mediunidade significa dispor de algo que não lhe pertence. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. E há mais, não é de si mesmo que se dispõe, mas dos espíritos, almas dos mortos, cujo concurso é submetido a preço. Tal pensamento repugna instintivamente. Foi esse comércio degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo a serenidade do assunto, pelo descrédito que impôs a essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é algo santo, que deve ser praticado santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, realizados a preço de sacrifícios, às vezes penosos, o magnetizador, seu próprio fluido, frequentemente até a sua saúde. Podem estipular preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não possui o direito de vendê-lo.
Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca cobravam pelas curas que operavam. Aquele que não pode, aquele que não possuir do que viver, procure recurso em outras fontes, jamais na mediunidade. Consagre-lhe, se for necessário, apenas o tempo de que pode dispor materialmente. Os espíritos considerarão seu devotamento e sacrifícios, ao passo que se distanciam dos que desejam converter a mediunidade apenas em um meio para atingir os objetivos não confessáveis. Que assim seja. Eu vou dar o pontapé aqui, Kardec já deixa uma nota, que essa é para o Adalberto, né? Ele escreveu aqui assim, para Adalberto, que com certeza já está marcado lá nos livros dele. Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 28, e o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Eu tenho certeza que já está lá com o marcador lá do Adalberto, então eu vou falando enquanto dá tempo dele pegar os livros. Kardec deixou escrito, para Adalberto. Deixa esse pedaço para ele. Para a gente começar o estudo de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, né? O nosso costume humano, que a gente às vezes pensa assim, nossa, mas se a gente pensar que Jesus saiu expulsando todo mundo do templo, que Jesus rancoroso que é esse, que Jesus difícil, ninguém sabe o que aconteceu na época, a não ser quem presenciou e pôde escrever. Se às vezes a gente pega uma obra, né, um livro, e adapta em um filme, e às vezes o filme não fica igual à obra, ou às vezes tem um tom mais romântico, inventa-se um personagem, por exemplo, a gente sabe que em 1912, um navio bateu num iceberg e foi para o fundo do oceano. Mas só essa história seria muito triste de contar na tela do cinema. Um navio onde muitas pessoas morreram, aonde houve-se muito sofrimento, seria uma história muito triste de contar nas telas do cinema. Então inventa-se um pobre que ganha num jogo uma passagem para viajar nesse navio e uma rica de classe alta que vai nesse navio também. E os dois se encontram e vivem um romance improvável, ao estilo de Romeu e Julieta. Vivem noites e dias de ternura, mas têm que se despedir no momento trágico em que o navio afunda e ele morre, e ela vai contar a história depois. Jack e Rose, do Titanic, nunca existiram, mas abrilhantaram as telas do cinema ao passo que o filme se tornou conhecido no mundo inteiro, dividindo águas do cinema, sem mesmo que eles nunca tenham existido de verdade. Talvez existiram, não se sabe, mas aquela história daquele jeito é alegoria. Então, se Jesus expulsou mesmo os mercadores a pancadas e empurrando as bancas, não se sabe. Mas o que se sabe é que se pode tirar uma lição disso, porque talvez ele só chegou lá e falou assim, ó, dá licença, aqui é o templo, aqui não se vende coisas, aqui não se vende favores, aqui é casa de oração, não se sabe. Mas vamos pegar no porquê nós, seres humanos, temos o costume de comercializar as coisas e costumamos, às vezes, comercializar até mesmo os dons que Deus nos deu. Nós fomos criados aqui na Terra, na natureza, como espíritos, chegamos aqui como espíritos imperfeitos e chegamos no mundo imperfeito, aonde era preciso ter organização. A organização se dava pela morte, pelas guerras, pelas brigas, porque uma tribo, se eu estava na minha caverna ali com os meus, e alguém de outra tribo que era desconhecido se aproximava, era preciso que eu mostrasse, como no reino animal, que eu sou o alfa, que eu domino, então eu ia para a força bruta. Com a evolução da espécie, a força bruta não foi mais necessária, porque desenvolvemos o ato da troca. Eu tenho e troco contigo. Então, eu tenho tal produto e eu troco contigo em tal produto e a gente vive na paz. Mas o meu produto, às vezes, é mais valioso, porque é mais raro, mais escasso. E você tem um produto que você vai ter que me dar em maior quantidade, porque é mais abundante. Então, você tem água, que é muito abundante, mas eu tenho ouro, que é pouco abundante no nosso planeta, então ele é muito caro. E assim foi se formando essa sociedade moderna que a gente vive hoje. Mas por que você está falando isso, Jefferson? Nós recebemos coisas na nossa vida que são dons. Dons que a gente recebe. Outras que são provas.
e outras que são das nossas vidas anteriores. Então, você falar, por exemplo, que uma criança de 5 anos de idade pega um piano e faz uma sinfonia sem nunca ter estudado piano, você falar assim, não, isso é dom que Deus deu. Esse Deus é injusto. Porque ele não deu para mim, ele deu só para ela. Eu tenho que estudar o piano toda semana, horas de aula, para poder conseguir tocar uma musiquinha com 4, 5 notas. E aquela criança de 5 anos toca uma sinfonia complexa. Aí eu acreditaria num Deus injusto. Jesus nos provou que Deus é justo, que ele nos ama, que ele é nosso Pai. Isso é arrecadado vida após vida. Aquela criança de 5 anos que toca piano lindamente, na vida passada ela sofreu, ou na retrasada, ou em 4, 5 anteriores, sempre estudando paulatinamente o piano até que fosse tornando-se mestre naquilo. E ela recorda no subconsciente, apesar do esquecimento do passado, aquelas habilidades que a fazem ter aquela facilidade. É um Deus justo. Então, eu já tenho que algumas coisas na minha vida não são dons, nem são provas, são lembranças que eu guardo de esforços que eu tive no passado. Eu tenho provas. Provas porque, às vezes, no passado eu acumulei muita coisa errada, seja em vida passada ou seja nessa. A gente tem as causas anteriores e as atuais. E agora eu preciso passar. Então, talvez, o que eu tenho que passar nessa vida é a pobreza. Então, a pobreza que Deus me deu não é o dom. Ou talvez nessa vida eu tenho que acostumar-me com a riqueza. Então, a riqueza que Deus me deu também não é um dom. É uma prova que eu tenho que passar. Mas, Jefferson, está ficando difícil entender, então, o que é dom que Deus me deu. O dom que Deus me deu é o dom de acordar todo dia. É a dádiva de poder ver a vida acontecer, seja com meus olhos, ou talvez quando eles me faltam, com meus sentidos. O dom que ele me dá é o dom de ser o ser, né, o humano, ser o ser que despertou a inteligência para além do que os animais trazem, que a gente pode raciocinar e estudar e questionar as coisas naturais. E isso é um dom. Então, aquele do piano que eu estudei e sofri, eu posso fazer isso profissional? Posso fazer isso profissional. Posso ir lá fazer uma sinfonia e cobrar ingresso para quem quiser me assistir. Da minha riqueza, que é minha prova, eu posso colocar ela para render ainda mais? Posso. Só que se eu estou passando por essa prova mal, eu vou ter que passar por ela de novo. Se eu estou passando bem por essa prova, talvez eu não precise passar por ela de novo. Então, se eu faço essa riqueza produzir ainda mais, mas de uma outra parte, eu faço com que essa riqueza trabalhe para o bem, eu estou passando bem por essa prova. Se eu faço essa riqueza proliferar para que ela só se acumule mais e o meu egoísmo continua sendo trabalhado junto com ela, eu não estou passando bem por essa prova. Agora, o dom que Deus me deu. Eu posso cobrar por acordar todo dia? É possível? Eu chegar e falar, Henrique, eu acordei hoje, você me deve R$ 50. Estou te permitindo estar na minha presença aqui, ó, eu acordei agora. Não tem como, não tem como cobrar por eu acordar todo dia. Eu vou cobrar de quem? Você tem como eu cobrar pelo estudo que eu fiz? Às vezes eu estudei aqui agora, ó, e eu vou virar para mim mesmo, Jefferson, esse capítulo que você estudou, você devia estar recebendo para estudar ele. Agora, eu posso fazer isso profissionalmente? Posso. Posso vir aqui estudar, montar um curso e vender. Aí eu sou um professor. Não estou falando da doutrina espírita, estou falando de qualquer coisa. Então, posso fazer profissionalmente. A mediunidade. A mediunidade não tem como, ou ela é uma prova, ou você tem que passar por ela, porque a mediunidade é ostensiva, médios todos são. Sinto muito se você que está ouvindo isso aí, às vezes me fala assim, mas Jefferson, eu não sou médium. É médium. Pode ser que ela não é ostensiva, ela não é aflorada, porque às vezes na tua prova, na tua necessidade, ela vai ser aflorada. Não tem como eu vender uma prova. Ou talvez Deus vai te dar um dom para ajudar as pessoas, que ela também seja aflorada. Mas na maioria das vezes é prova, tá? Que se você não está aqui no mundo escrevendo aí vários livros para trazer consolo, cartas para consolar mães, cirurgias espirituais, se você não está fazendo isso, a gente está aqui provando. Sinto muito. A gente está aqui sofrendo porque a gente fez sofrer. Os meus dons não tem como eu cobrar. Aí, Jefferson, então eu vou pegar aquele cara que faz o reiki, que cobrou ali R$ 300 em uma hora de sessão, e vou falar que ele está errado, porque ele está cobrando a mediunidade que Deus deu, o magnetismo que Deus deu. Não. Ele está fazendo aquilo profissionalmente. Ele estudou, fez um curso, sofreu para aprender uma técnica
para concentrar o magnetismo do corpo dele em prol do outro. Está fazendo num ambiente profissional, chegou em você e falou, Henrique, eu sou profissional, faço reiki, e você quer receber? Quero. Custa R$300 a hora. Você está disposto a pagar? Estou. Assina esse contrato comigo, deita nessa maca e eu vou começar. É uma transação profissional. Agora, se eu vou para o centro espírita, chego na fila e falo, ó, vocês podem tomar passe de graça com a Eliana, ela não cobra, mas o magnetismo dela é fraco. O meu magnetismo é forte, eu cobro R$50 o passe. Aí o Chico está na fila para tomar passe. Chico Xavier está na fila para tomar passe. Vocês acham que o Chico pagaria? Ele pagaria caladinho. Ele ia pagar e ela dá os R$50 caladinho. Aí o Chico, que pagou o passe, deixou de ser uma pessoa boa só porque ele pagou o passe? Não, não deixou. Ele está simplesmente no comportamento da massa. Todo mundo pagando, eu pago também. Porque o dinheiro que ele está dando é com coração puro. Agora, o que eu estou recebendo... Mas eu fiz passe no Chico, cobrei R$50. Então, eu sou um espírito puro, porque eu fui permitido fazer passe numa alma caridosa. Não, não. Eu sou um charlatão. Eu sou um falso profeta, daqueles que Jesus pediu para a gente se afastar, porque eu estou cobrando por algo que deveria ser gratuito. Independente de quem esteja recebendo. Eu não preciso firmar ali, mas o Chico aceitou, então quer dizer que está certo, porque uma pessoa boa aceitou. Não. A coisa errada não passa a ser boa só porque alguém bom está aceitando que ela aconteça. Nós temos o nosso livre-arbítrio. É isso que essa leitura do Evangelho vem trazer. Que a gente precisa saber separar o profissional do espiritual, do religioso. Porque um médico, ele pode muito bem atender às 8 horas no seu consultório, cobrar até mesmo caro, né? Ele coloca o preço no serviço dele e paga quem quer. Ou trabalhar no SUS, ou trabalhar onde ele quiser. Aqui no Brasil tem SUS, né, gente? Que é o Sistema Único de Saúde. Tem hora que eu esqueço que eu estou falando para o mundo. Então, assim, ó, ele pode trabalhar no hospital público, ou ele pode trabalhar no hospital privado, ele faz o que ele quiser das horas dele de trabalho, com estudo, que ele gastou ali 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência para especializar, e mais tantos congressos e cursos. O dinheiro que ele gastou, ele faz o que ele quiser. Mas ele vai lá para o centro espírita, e esse médico também é médium, e um médium ostensivo, que recebe um espírito que também foi médico na Terra e que está em trabalho de missão para curar as pessoas com cirurgias espirituais. Naquele momento, aquilo que está acontecendo ali não é um dom. Naquele momento ali que está acontecendo ali não é profissional, é prova para os dois espíritos. Para o espírito que está desencarnado e para o espírito que está aqui encarnado, que é o médium ostensivo. Porque senão eles não precisavam, porque o cara já fica 8 horas de trabalho sofrendo, dando plantão, atendendo pessoas no trabalho dele. Aí ele vai para o centro e vai atender uma fila, porque quando fala assim, ó, aqui tem cura espiritual, os doentes chegam. Os doentes chegam, porque a espiritualidade leva. E, em geral, são muitos. E ele fica ali muito tempo atendendo. Aí ele fala, mas eu cansei, eu desgastei, fiz algo que eu estudei para fazer na Terra. Posso cobrar? Não. Não, porque naquele ambiente, quem está indo receber não está indo pagar. A pessoa pode até querer. Fala, nossa, Eliana, você me curou por intermédio do doutor fulano de tal, espiritual, eu queria tanto te pagar, queria tanto doar para essa casa, porque eu fui agraciado com a cura que às vezes os médicos da Terra não conseguiram, a Eliana não pode receber. Mas, Jefferson, e se eu receber em forma de doação em cesta básica? Está errado também. Mas então não está errado, está errado também. Porque se eu faço um trabalho de cura esperando a troca, ele está errado. A Eliana pode doar para a casa espírita a cesta básica porque ela foi curada? Pode. Mas não porque ela foi curada, porque ela tem o desejo da caridade real. Muito cuidado. Esse dia eu estava assistindo uma palestra do Elahá, e o Elahá falou um negócio que eu fiquei para mim assim no fundo do coração. Muito cuidado, os centros espíritas, principalmente no Brasil, que existe lei que regulamenta. Muito cuidado, os centros espíritas que vão fazer a sopa, produzem a sopa e obrigam as pessoas que vão buscar a sopa a assistir palestras ou cursos. Se não assistir, não leva a sopa. Isso aí está errado, é comércio.
é comércio. Se a pessoa quiser assistir, ela assiste. Se a pessoa não quer assistir, ela não assiste. Mas a sopa está lá para ela levar. Muito cuidado. E a gente tem que tomar cuidado nas nossas vidas também. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, ó, mas o cara vai passar aqui pelo trabalho de cura espiritual, ele tem que assistir a palestra, eu tenho que obrigar ele a assistir a palestra do centro. Então é melhor não fazer o trabalho de cura. Porque se eu quero obrigar alguém, eu estou infringindo o livre-arbítrio dela. Quando Jesus expulsa os mercadores do templo, é porque os mercadores estavam consorciando. Eu consorcio Deus a mercadoria. Então você que quer receber sua cura, seu milagre, Deus vai operar na tua vida, mas compra aqui, né? Compra aqui essa mercadoria que está ungida, que está abençoada, que ela vai curar a tua vida. Pode acontecer a cura? Pode. Deus opera até em lugar ruim. Deus não depende do humano ser bom para que a cura divina aconteça. Porém, está errado. Aquela pessoa está acumulando para si várias provas, vários problemas. Aquele que está recebendo não está. Volta lá no Chico. O Chico que recebeu o passe e pagou, não tem problema acumulando para a vida dele. Ele pode receber até a dádiva. A Eliana pode receber a dádiva da cura. Mas eu que estou cobrando pela cura, eu estou acumulando um problema gigante para mim no futuro. Aí agora eu vou deixar para discussão. Eu já pus todas as polêmicas aqui à prova. Agora é para discussão. Vou deixar com o Adalberto primeiro. Põe o pontapé nisso, hein? Meu pai amado. Hein, Jefferson? Eu vou dar o Não, pontapé inicial. Aí é um belo de um ô, chute. Adalberto, esse povo aqui quer que a gente fale 3 horas, porque eles deixam eu que gosto de conversar, aí em vez de um tomar a frente, deixa o Adalberto. Se eles querem dormir aqui, vamos, bora lá. Meu Deus do céu. Cara, olha, é, é assim. O espiritismo, ele tem que ser estudado, né? Em pequenos grupos, mas o estudo realmente, ele é feito no silêncio da tua escrivania, com os teus livros, ó, com os teus livros, com as suas anotações, escreve. É ali que você vai raciocinar, que você vai entender. E Kardec era professor, ele sabia escrever aqui esses livros aqui, principalmente ele dá aquele gancho, né, dos mercadores expulsos do templo com a mediunidade gratuita. Para que que eles tinham que pagar, fazer sacrifício para ter comprar a bênção de Deus? Mas quem que dava essa bênção de Deus? Os doutores da lei, os sacerdotes? Aquilo era realmente um comércio. A moeda era própria do templo, não se aceitava moeda romana. Até quando Jesus foi falado assim, mas senhor, a gente deve pagar imposto para os romanos? Ele pediu uma moeda romana, porque os hebreus, os judeus da época, não se pode ter imagens. E nas moedas não se poderia também ter imagens. Então, dá de Roma o que é de Roma. Porque eles queriam pegar Jesus, se caso eles falassem que não deveria ser pago as moedas aos romanos, né? O dízimo também seria um imposto. Como é que é isso? E realmente, como o Jefferson falou, a gente não sabe dos mercadores do tempo se Jesus. Eu não vejo Jesus pegando chicote e dando em ninguém, né? É lógico que o Haroldo tem assim, ele fala assim que é figura de linguagem, né? Muito usada na época lá, né? E eu me lembro que o Haroldo falou assim, mas escuta, existe paina no deserto? Não seja como as painas no deserto, né, e tal. Viu essa, Jefferson? Viu essa, não? Que era painas no deserto, né? Não seja como as painas no deserto, né? Falando para um discípulo dele, né? Mas ele falou assim, mas como assim?
Aí os estudiosos da Bíblia, mas tinha paina no deserto? Deserto é deserto, não vai ter paina. O que vai ter paina no deserto? Era um modo de falar, porque onde o vento sopra, todas as painas vai, que era aquele manada, né? A Maria vai com as outras, que a gente chama no Brasil. E aqui no caso, esse das chicotadas, né? Derrubar as tendas, era um efeito moral. Você fica, porque na passagem aqui assim, no templo os ensinava dizendo, está aqui no texto, né? Jesus entrando no templo começou a expulsar ali os que vendiam e comprovaram. Ele começou a expulsar. Como que ele começou a expulsar? Aqui está escrito: Jesus os ensinava, dizendo: não está escrito que na minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? O efeito moral, aquela vergonha moral. Sabe quando assim a casa caiu? Não é que a tua casa caiu, não é a mesa caiu, né? A tua casa caiu. O telhado é de vidro, cuidado. Mas, pô, vocês têm telhado de vidro aí, Jefferson? A tua casa cai. Então, são figuras de linguagem que o Jesus ensinando, moralmente caía. A casa caiu deles, as mesas caíram. Foi a chicotada, né? Foi um tapa de pelico, uma tapa de luva, né? A gente falava assim, eu te dei um tapa, foi uma tapa, figura de linguagem. A gente não pode, assim, eu acredito né? Como o Jefferson falou, não sabe, né? Isso aí são alguns dizem que é outras coisas, e tudo bem, não tem problema. Outros dizem que sim, Jesus teve teus anjos. Uns falam que os anjos é que bateram, Jesus não precisava bater. Se lá os ETs foram lá e derrubaram. Gente, cada coisa. Meu pai amado, né? Então é assim, né? E Kardec, o ensinamento de Kardec é assim: Jesus expulsou os vendedores do templo, com esse gesto condenou o comércio das coisas santas, sob qualquer forma que seja. E ele começa então a falar sobre a mediunidade. Na mediunidade, é um trecho bem pequenininho, aqui que ele fala assim: o homem, portanto, não tem o direito de fazer com os que tais benesses o pagam, porque são as coisas de Deus. E aí ele começa no item 7, então, sobre a mediunidade, médiuns modernos. Lembrando que o livro dos médiuns é um divisor de águas. Os médiuns antigos eram cheios de superstições, pagas e tudo mais, essas coisas, né? No livro dos médiuns, já não é um divisor de água, é totalmente. Ele define muito bem sobre a mediunidade. E ele faz, né? Nem nas suas pesquisas, nem no seu trabalho pessoal, né? Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que os mais pobres sejam deserdados. O que posso dizer? Eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tenho a consolação de receber encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles que aqui choro porque sou pobre. Só é salvo quem é pobre, só é salvo quem é rico. E Kardec fala assim, olha, e ele manda lá para o livro dos Espíritos e para o livro dos Médios. No livro dos Espíritos, nós vamos ver na 459, que fala o seguinte: influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos? A resposta dos espíritos é clara e fala assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na 159 do Livro dos Médiuns, no item 159, lá no capítulo 14,
fala assim, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras, vou repetir, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem rudimentos. Pode-se assim dizer que todos são mais ou menos médios. Todavia, entretanto, usualmente, assim só se qualificam aqueles que têm sua faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se produz por efeitos patentes e de certa intensidade. Isso vai depender de uma organização mais ou menos sensitiva. Leitura longa. Kardec fala assim, vai lá estudar e tenta entender. Primeiramente, 459 não diz que todo mundo é médium. E nem Kardec fala que todo mundo é médium. Ele é claro. É raro. É raro. Muito raro. Bastante raro. Mas existem aqueles que não têm nenhum rudimento. No entanto, essa raridade é tão rara que a gente pode dizer, podemos dizer, não está errado, que todos somos mais ou menos médium. E aí ele começa a falar sobre a mediunidade. O que ele quer que nós entendamos é que o médium é aquele que sente, não aquele que é influenciado. É diferente. No Livro dos Espíritos, ele fala assim, todos nós somos influenciados? Sim, todos. Somos influenciados, mas somente o médium que sente a influência. Ser é uma coisa, sentir é outra. Ser influenciado é você ser influenciado assim, pelos bons e pelos maus, dependendo da tua sintonia que você vai levar. Sentir a influência é outra coisa. Aí você sente a influência. E aí ele fala sobre a cura, mediunidade de cura, vai falar sobre o médico. E no médico, ele fala, antes disso, lá na 8, né? Por ordem, né? Na 8 ele fala assim, que fala sobre o dinheiro, a profanação e tudo mais, né? Sobre os filhos levianos, mentirosos, né? Quer dizer, o médium, e quando se ele sente a influência, ele tem que ter uma qualidade moral para discernir que tipo de espírito que está se comunicando. É um espírito bom, um espírito leviano, um espírito interesseiro, né? Então, o que que ele fala assim? Estudar, né? Estudar, né? E entender, né? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos, de todas as espécies, né? Os espíritos inferiores, muito poucos escrupulosos, sempre tendem a esses chamados que são igualmente prontos a responder-lhes a pergunta, se o procurarem com a verdade. Se nós pedirmos para as pedras responderem, eles responderão. Kardec, numa das suas lições, bem, ele fala assim, numa reunião mediúnica, eles evocaram o espírito de um pintacilgo, de um passarinho. E o passarinho respondeu, procurando o seu filhotinho, e o filhotinho estava lá, perdido e tudo mais. E aí o Kardec fala assim, olha, evocai as pedras e as pedras o evocarão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A primeira condição pode-se obter benevolência dos bons espíritos e a humildade, e aí ele fala da humildade, o devotamento e a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material, que é a 893 do Livro dos Espíritos. 893, né? Que é a caridade desinteressada. Tem que ter amor. Outra coisa, no 9,
a questão, diretamente com a questão moral, e ele fala são de uma profissão na mediunidade séria, não pode ser jamais uma profissão. Não só porque ficaria desacreditada moralmente, ele já tinha falado da moral antiga, né? E aí fala, a mediunidade, porém, nem é uma arte, nem é um talento, eis porque pode se tornar, não se pode tornar uma profissão. Ela só existe com a participação dos espíritos, e se os espíritos faltarem, não há mediunidade. E aí, coisa interessante, que a gente, lá na 10, já terminando, fala sobre a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que se requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a da mediunidade curadora. Kardec, ele fazia parte de um grupo de magnetizadores da época. Os grupos espíritas não existia para fazer isso. Quem convidou eram esses magnetizadores da época, né? De Kardec, essas reuniões mediúnicas, todos eram feitos com senhores, né, de grande credibilidade, nem médiums se chamava-se de sonambúlicos, né? Sonambúlicos, né? Magnetizadores sonambúlicos e tudo mais, eles estudavam o mesmerismo. Tinha uma filosofia que era a filosofia racional, né? E todos eles eram bem entendidos no magnetismo. Por isso que ele fala assim: o médico dá o fruto de seus estudos, que fez as custas dos seus sacrifícios. O magnetizador dá o seu próprio fluido. Quando a gente vai estudar a filosofia clássica, e a gente se depara com a filosofia racional. E aí, não vou falar sobre isso, eu vou convidar Paulo Henrique de Figueiredo para fazer uma palestra para nós, para falar sobre esse livro aqui. Esse aqui. Talvez já o mês que vem, vamos ver se consigo, e a gente vai pegar um dia aí para ele fazer essa palestra, eu convidar vocês. E aí ele vai explicar tudo isso sobre os magnetizadores da época. Muitas pessoas perguntam para mim, e o reiki? Ei, Jefferson, e o reiki pode cobrar? Uma amiga minha é espírita, né? Fez o curso de passe e fez o curso de reiki, pagou uma nota, tem o seu certificado de reiki. Ela perguntou, e o meu certificado de passista, não vou ter? Eu falei, não, não vai ter, não, né? Que no curso que a gente fez, a gente aprendeu assim, tem 3 tipos de passe. O passe magnético, o passe direto, né, que é a espiritualidade, o passe espiritual, o passe magnético e o passe misto. Na casa espírita se dá o passe misto, que é o passe misto, que é o teu poder magnético como magnetizador, aumentado pelo plano espiritual. E toda uma preparação do ambiente por nossos amigos espirituais. Tem o passe direto, que é aquela mãe que pega o seu filho, né? É lógico que aí já não é tão direto, né? Porque ela também é o tipo de um passista, mas um doente que está na sua leito de morte pede um socorro, e aí então a espiritualidade vai diretamente. Ele está falando no magnetizador que dá seu próprio fluido. Ele escreve aqui, está escrito aqui, leiam. O magnetizador dá seu próprio fluido, frequentemente até a sua saúde, né? Eles podem, por isso, pôr um preço. É o reiki. Não tem espírito no reiki. Fala assim, não, mas é o espírito do... Não existe espírito no reiki. É uma técnica, aí
vão estudar lá, tem o Google para isso. Não vou explicar o que que é Reiki. Não é espiritismo. Reiki não é passe espírita. Passe espírita é o passe misto. E ele fala assim: o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas suas curas que se realizaram, né? Então, meus amigos, a coisa é assim. Nós temos o direito de cobrar se somos médios curadores? Não, não temos, porque nem nosso é. Então, é uma, assim, meio nebuloso essa coisa do posso cobrar ou não posso cobrar. A Igreja Católica cobra missas, o, os, os monges budistas aqui cobram para fazer as orações, me quiseram até me pagar, né, para me fazer uma oração para uma pessoa que foi cremada. Uma brasileira chegou na minha casa e falou assim: ó, meu irmão é espírita e eu quero que você vá lá falar algumas palavras antes dele ser cremado. E eu, como bom cristão, fui lá. Eu, Dona Lúcia, o meu amigo Gabriel e a nossa amiga Cláudia. Vamos lá. E a irmã dele e o marido da irmã dele. Era só o que tinha, não tinha mais ninguém. Mais dois japoneses ali da casa funerária. E eu li a oração do nosso livro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, das preces. E no final, o marido dessa senhora perguntou para mim quanto que eu iria cobrar. Porque geralmente é 50 mil ienes. Alice, 50 mil ienes, Alice, para cobrar, para encaminhar uma alma para o divino eterno. E olha que não tem garantia, hein, Henrique? 50 mil ienes. Mas até para dar passo assim, quando a pessoa compra um terreno, fazer uma casa, antes de construir uma casa, eles cobram 500 mil ienes para abençoar esse terreno, sabe? Então é assim. Exatamente. Aí um amigo meu estava comprando uma casa e falou assim: eles querem que abençoe lá porque morreu uma pessoa. Eu falei assim: eu vou lá e fazemos uns evangelhos no lar lá, já dá um jeito nisso, né? Mas ele não teve coragem. Eu acho que pagar seria mais garantido. E aí ele foi lá e pagou para fazer essas orações. Não se tem garantia, né? Então, é assim, eu estava fazendo umas reformas aqui no telhado de casa e vi lá que tinha um carimbo do templo, aqui do lado, aqui tem um templo, né? Aqui do lado tinha, minha vizinha é um templo, e lá tinha o carimbo do templo. Então, a minha casa aqui, como é a casa do mesmo, quase o meu vizinho é o templo, eu sou abençoado pelos espíritos dos templos aqui. Olha só que maravilha. Centro espírita, do lado de um templo budista, sendo abençoado. Olha só, né? 2 vezes abençoado. E não paguei nada, hein? Já está aqui tudo pago, carimbado e tudo, está tudo feito ali, né? Então, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente. Se você é do reiki, se você não, como eu falo que é uma coisa muito tênue, né? Muito tênue, a gente tem que ver que é a moral de Jesus, né? Que a gente é o nosso guia e modelo. E uma coisa muito difícil para nós que estamos fora do Brasil é falar sobre Jesus. Num grupo lá na Alemanha, se não me engano, não sei se na Alemanha, não, na Suécia. Num grupo lá da Suécia, uma judeu, uma senhora judia, que fala, acho que é judia, né?
uma senhora judia ia nas reuniões, gostava muito das reuniões. E, de repente, chegou uma espírita do Brasil e começou a participar lá das reuniões. E ela, Jesus para cá, Jesus para lá, e Jesus no coração, e Jesus aqui, Jesus ali, Jesus de manhã, Jesus à noite. E ela falou assim: olha, eu vou me retirar, porque até agora o que me foi ensinado é que Jesus, sim, é o guia e modelo e a moral universal. Agora, se for para me cultuar uma pessoa, né, não venho mais aqui. E ela estava com toda a razão. Não é isso, Eliana? Não tem isso aí aqui fora do Brasil? Por isso que eu falo assim, tomamos cuidados, né? A moral universal é aquela dita por os espíritos, né? Qual que é a moral universal? A de justiça, amor e caridade. A lei de Deus. Aquele que não está nesse caminho de justiça, amor e caridade, ele vai ser infeliz, que é o que? A moral que Jesus nos ensinou, mas nós não temos que cultuar a pessoa de Jesus, nem a de Kardec. Nós não fazemos proselitismo. O Jefferson lembrou muito bem, eu vi essa palestra, eu vi a Lahá falar isso, eu assisti essa parte e comentei, inclusive, lá, deve estar lá, porque a gente fala assim, as pessoas primeiro têm que assistir a palestra e depois da passe. Primeiro a palestra, depois passe. Por quê? Você está fazendo uma venda casada, né? Não chama isso, Jefferson? Você que é da área aí do banco, está fazendo uma venda casada. Eu te faço um segurinho aqui, ó, mas você me compra um título aqui, RDB, CDB, coisa assim. Tem um descontinho aí. Não dá, cara. A gente não faz proselitismo. Não é isso. Kardec é claro, o espiritismo é uma ideia. Você não pode matar a ideia do espiritismo. É Kardec que fala, gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Vai lá estudar. E, Espiritismo é ideia. e olha que você tocou no assunto, o evangelho está, se você for no Mediunidade e Evolução, de Martins Peralta, tá pela editora Febre, tem um capítulo que ele fala sobre, a respeito do que você está comentando agora também, né? No item 2, Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. Ele começa assim, força, isso é Emmanuel falando, logo no começo, né? Emmanuel falando, a força medianímica, desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos, Emmanuel, né? E Kardec vale a pena alinhar definições, né? Todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. E Kardec continua. Pode dizer-se que todos são mais ou menos médium. Está no livro dos Espíritos. Tá no livro dos médiuns. A mediunidade, olha o que Emmanuel comenta também. A mediunidade em boa sintonia, em boa sinonímia é, sobretudo, sintonia, afinidade. E Emmanuel continua. Os médiums, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. É que o Jefferson comentou lá atrás, né? Todos nós somos médios, estamos resgatando algum débito de nosso passado, infelizmente. Mediunidade, André Luiz continua. Mediunidade é talento comum a todos. E aí André Luiz continua. O médio é alguém observado, é, o médio é alguém observado e aproveitado pelos espíritos encarnados com as quais se afina. Isso é André Luiz falando. E Cícero Pereira continua também. Mediunidade no presente é débito do passado. Então, quer dizer, todos nós estamos nessa mesma corrente aqui. É o que Jesus veio, chamou os apóstolos. Todos nós somos apóstolos. O que nós estamos ensinando para todos os nossos entes queridos, nossos familiares, que são todos aqueles que
que foram pessoas difíceis lá atrás, estão junto conosco hoje para a gente realmente trabalhar esse amor. Sobre o ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si mesma não depende do fator moral. Sob o ponto de vista da assistência espiritual, contudo, o fator moral é indispensável. Médios moralizados contam com o amparo de espíritos superiores. Não confundamos médium moralizado com médium santificado. O médium moralizado terá a vida de um homem de bem. Será humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador e desinteressado. Vai vendo. E aqui ele continua. O Espiritismo oferece regras normativas para o bom exercício da mediunidade, tornando a fonte de luz a esclarecimento, conhecimento doutrinário que facilitará o exame das próprias comunicações, orientação da própria faculdade, para não caminhar sem rumo, dignificação da tarefa para honrar a confiança da espiritualidade. E aqui, cedo ou tarde, aí continua em outro livro que eu peguei para fazer um resumo de tudo isso, aí ele continua em um livro que é cedo ou tarde a humanidade terá que optar por Jesus, mantendo-se fiel ao seu evangelho. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca, os espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecemos, e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? A respeito desse assunto, relata ainda o espírito Humberto de Campos, ó. Ele vai chamar Humberto de Campos, que em diálogo com Jesus, Judas Tadeu inquiriu do mestre: de que modo, porém, se há de viver como um homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? E a resposta de Jesus: a luminosa e firme, como não poderia deixar de ser, foi: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis na terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor os seus trabalhos. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença, a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração é fiel ao seu pai, se lança ao trabalho com a perseverança e a boa vontade. Então, está no livro dos médiuns. Se a gente for realmente estudar, a gente vai encontrar todos esses pequenos detalhes para que a gente realmente tome um pouco mais dessa consciência de que é ser médium, né? Médium de Deus. Todos nós somos médium. E todos nós, como Jefferson comentou, estamos aqui para pagar nossas dívidas. Não é porque eu sou médium curador disso, mas é que se eu estou curando ele é porque eu tenho muita dívida com ele. E eu estou lascado. Até o final da minha vida eu tenho que curar muita gente ainda. Nem cheguei na metade que eu tenho que curar ainda, rapaz. Olha, ainda estou deixando dívida já para outra encarnação. Estou no caminho. Obrigado, meu. Outra coisa é que aqui ele coloca assim, o céu e o inferno, capítulo... O céu e o inferno é de 65, tá? O evangelho é de 64. Primeira edição a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo não era nem Evangelho segundo o Espiritismo, era imitação do Evangelho, tá? Depois ele lançou uma outro livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, é o Evangelho segundo o entendimento do Espiritismo.
Todas as filosofias da época tinham um livrinho de moral, todas elas têm um livrinho de moral, né? Kant tem moral, análise crítica da moral elevada, não sei das quantas lá. E o Espiritismo também tem, então, é o Evangelho segundo, né, o entendimento do Espiritismo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo. 66. Essa edição aqui, dessa tradução, é de 1866, que é a quinta edição. É uma outra edição que saiu. Então, não é a da primeira edição. Às vezes a pessoa vai mais. O Céu e o Inferno é de 66, 65, 64, primeira edição, 65, primeira edição do Céu e Inferno, né? Então, ele diz aqui do Céu e Inferno, mas é por causa dessa edição de 66, tá? E só para me terminar agora, posso terminar? Os cara, a senhora que foi me pagar por fazer oração pelo irmão dela, eu falei assim, não, não precisa pagar nada não, né? A gente faz aqui, tudo bem. O japonês, ele não entendeu e começou a brigar com ele. Como assim? Como não vai cobrar? Né? É, eu queria chamar porque ele é japonês, né? Eu queria chamar o budismo, né? Porque ao nascer é shintoísmo. Jefferson é assim. Ao nascer é shintoísmo. Ao morrer é budismo, não é isso, Alice? É isso. E o japonês ficou muito nervoso, né? Eu estou aqui com 50 mil aqui para pagar, não sei o quê, ele não quer cobrar nada, ficou brigou com a mulher, eu falei assim, o que está acontecendo ali? Dona Lúcia foi lá, olha, nós não cobramos, né? Nós fazemos tudo de graça aqui, nós somos amigos e tudo. Mas para o japonês, aquela alma não foi encaminhada para o céu. Aquela alma ia para os quintos dos infernos, que ele fala assim, porque não paguei. Ficou aquele vazio, sabe? Não sei, aquele sentimento de que se você não pagar, tenta explicar isso, né, Jefferson? A gente não consegue explicar isso porque a cultura é diferente. Daí a senhora que era brasileira falou assim, olha, eu vou fazer essa aqui, não é para pagar a oração, né? Eu vou dar para ajudar os homeless e pagar a sua gasolina que você vai levar as roupas para os homeless, lá, não sei o quê. Daí, para acalmar o coração do japonês, a gente levou lá 20 mil ienes, né, Alice? Até que, né, saiu barato, né? Então, é assim mesmo, não é isso, Alice? O que você acha disso? Dalberto San, e antes da Alice falar, deixa eu só fazer um ponto, né? Isso é tradicional da história, né? Opa, peraí que a minha Alexa está me respondendo. Só um segundo. Aí, isso é tradicional. Acho que eu falei Alice, ela entendeu o nome dela lá. Era o óbolo do Caronte, né? Que você colocava na boca dos mortos a moeda para ele pagar a travessia, né? Do mundo dos vivos, mundo dos mortos. E assim, ó, eu já fui questionado, por exemplo, assim, Jefferson, mas aí tem uns encontros, por exemplo, Congresso Espírita, que é R$ 250 para entrar. Então, vocês estão cobrando as palestras? É diferente, porque tem o custo de locação do espaço, o custo de comida que você vai comer lá, o custo, às vezes, até de alojamento. A doutrina espírita faz obra de caridade, mas a caridade, em nenhum lugar, tem como fazer ela sem recurso financeiro. Então, assim, ó, se você está pagando para o palestrante ir até teu centro porque tem deslocamento, você está pagando a gasolina dele, ele não está cobrando pelo serviço dele. Porque o que vai definir se a pessoa está cobrando ou não pelo serviço é a tua consciência e a consciência dele. Então, esse caso aí, por exemplo, né, o cara quer me dar 50 mil reais, 50 mil ienes, né? Porque senão o serviço não está feito. É a fé do cara. Aí eu, que estudo uma doutrina que fala livre-arbítrio a todo momento, vou querer questionar a fé dele. Se ele acredita que aquilo ali é o que vai acontecer, então que eu receba, né? Mas não pelo meu serviço. Não pelo meu serviço, pela minha obra. E ninguém vai ser salvo por tempo de casa, é por tempo de causa. Então, que eu receba pela minha obra. E teve mais um ponto aí que eu peguei, assim, que é muito, muito fino, né, o da gente pensar,
é que a gente não tem que questionar a fé do outro, o que que o outro acredita, porque o que você falou, né? Jesus, a pessoa de Jesus, se simplesmente Jesus nascesse, crescesse, morresse como nós temos feito, ninguém ia lembrar de Jesus. O que se lembra de Jesus não é a pessoa encarnada do Cristo, e sim o ensinamento do Cristo. Então, se eu, Jefferson, quero ser lembrado, se o Adalberto quer ser lembrado pelos entes dele, os seus herdeiros, herdeiros que eu falo não é de dinheiro, herdeiros da tua índole, que ele vai ser lembrado, vai ser pelo que ele fez, e não pelo que ele tem. Porque o que o Adalberto tem, os seus próximos, as próximas gerações, vai queimar tudo. Vai gastar, vai comprar um carro novo, vai fazer o que for. Porque o dinheiro passa. E o dinheiro não é nosso, ele nos é emprestado. Agora, as minhas obras ficam. Então, para o neto do Adalberto falar assim, o vovô Adalberto fazia tal coisa assim, assim para os homeless, e por isso eu vou seguir o caminho. Vovô Adalberto fazia uma caminhada todo dia cedo, e eu quero seguir esse caminho. Mas a vovó Adalberto tinha muito dinheiro, eu também quero ser rico, ninguém vai lembrar disso daqui 3, 4, 5 gerações. Bora lá, Alice, fica à vontade, desculpa. É que aqui no Japão tem muito respeito ao kimochi, né? Esse kimochi respeita ao sentimento do outro, né, Adalberto? Então, mesmo no trabalho, eu trabalho com japonês, então dá para saber o kimochi. Ah, isso aqui é meu kimochi, quer dizer, é o meu sentimento. Você, né, uma vez uma enfermeira, mãe da tinha que passar por uma cirurgia, ela falou assim, olha, eu acho que ela vai morrer na cirurgia. E eu falei assim, não, não vai morrer, porque se for a hora dela, ela vai desencarnar, mas se não for, não vai. Aí eu disse para ela, você tem fé? Aí ela disse assim, eu tenho. Então tá, vamos fazer a oração. Aí era dia acho que do estudo, sexta-feira, eu falei, vou fazer a vibração, dá o nome da tua mãe. Ela deu. Aí eu falei assim, nossa, aí ela acha que foi a oração nossa, sabe? Aí ela fala, nossa, por causa da oração de vocês, minha mãe passou pela cirurgia, tá bem, não sei o quê. Aí no dia seguinte, quando eu encontrei para trabalhar, ela não ofereceu dinheiro, mas trouxe, olha, eu quero agradecer, me trouxe um pacotinho de bala, entendeu? Então, o japonês respeita muito o kimochi. Então, isso aí a gente tem que respeitar, né, Adalberto? O sentimento, né? É claro, se der dinheiro, você passa para homeless, para entidades, né? Está cheio de entidades que precisam, necessitam, né? Então, era isso, né? Mas sobre Isso a aqui é muito mediunidade, forte, né? Eles estão cortando as árvores aqui atrás, até vai ter mais sol aqui atrás, né? Que tinha muita sombra aqui, vai ter mais é, sol. E o rapaz que vai cortar, ele bateu na porta. Olha, seu Adalberto, né? Nós vamos trabalhar essa semana aqui nos fundos da sua casa. O senhor me desculpa pelo barulho, vai fazer muito barulho. Talvez até venha um pouco de poeira. E abaixou a cabeça. E cada coisa que ele falava, ele baixava a cabeça. E baixava a cabeça. E depois me deu uma toalhinha. sim, é Me assim, deu uma toalhinha. Me deu a exatamente. toalhinha e o cartão dele, tudo, né? E eu falei, não, fique tranquilo, tá tudo bem, né? Não sei o quê. Aí, no outro dia, veio o rapaz que vai fazer na rua ali, cortar ali, e fazer um cano, um buraco de inspeção ali para as águas ali. E ele falou assim, seu Adalberto, o senhor me desculpa, mas a gente vai fazer essa a partir de fevereiro, e cada vez, ele falou assim, abaixando a cabeça, desculpa, Gomenasai, Sumimasen, né? Uruçai, não sei o quê, vai fazer muito barulho, né? Gomenasai, né? Que vai ficar difícil, né? De sair com o carro e tudo. E aí me deu a toalhinha, também me deu uma toalhinha. É assim. É tudo assim. Mas que exerçamos ação também de unidade, né? Quem tem, né? Não importa se você não vê, não fala que não vê, que não escreve, não escuta os espíritos, mas a gente tem a intuição. Isso é importante, né? Respeitar essa intuição e prestar atenção na intuição. Obrigada. Ô, Alice, quando alguém falava para Jesus, né? Obrigado porque você me curou. Que eu faço agora que você me curou? Ele falava o quê? A tua fé te curou, né? Muito importante que você trouxe, Alice. Próximo. E se mais ninguém for falar, eu vou passar Eliana, para a Alice fazer a vibração. Vai lá, Daberto. Eliana, eu quero escutar a Eliana lá. Eu acho que não tem muito mais do que acrescentar. Eu acho assim que o médio não cobre. Eu contei
de um caso de uma senhora que eu conheci que ela cobrava. Ela fazia toda aquela coisa de runas, tarô e coisa que vale. Então, mas a coisa é, infelizmente, eu acho assim que é falta de entendimento, falta de esclarecimento, e as pessoas ao redor dela, porque começaram a ter políticos envolvidos e ela fazia os trabalhos, né, como eu dizia, e ele conseguiu ser deputado federal e não sei das coisas. Então, a fama da senhora ficou muito grande. Então, ela ficou muito, vamos dizer assim, ela não se preparou para lidar com esse tipo de mediunidade que ela tinha, porque o que ela falava acontecia. Não tinha muita lógica, não era cronológico, mas acontecia. Tinha vários casos na cidade que o povo comentava. Então, eu acho assim que a gente faz as coisas através do nosso exemplo. Então, se você faz, assim, você faz alguma coisa lá, que você não vai botar no Facebook, no Instagram, que você está ajudando, né? Assim, essa caridade, para mim, é a mesma coisa que o espírita que cobre. Agora, vai ter um evento aqui em Manchester no final do mês, e é num pub, veja bem a coisa, né? Num pub, e reiki, tarô, runas e, como eles colocaram em inglês, eles colocaram assim, demonstration of mediumship, demonstrações de mediunidade. Quer dizer, num pub. Quer dizer, tá perfeita a coisa. Então, é ainda essa ideia de místico, de mágico, que o pessoal não entende. Então, assim, eu pago, eu quero saber. Então, essa é a nossa mentalidade de uma sociedade ocidental como a nossa, né, que a gente trabalha. Mas eu acho assim que todos nós temos alguma coisa, assim, não é, como disse o Henrique, o Jefferson, o Adalberto e a Alice, essa coisa da mediunidade, da intuição, né? Então não vou fazer. Não é que eu tive essa brilhante ideia, é teu anjo da guarda, teu mentor que, né? Falou, e daí você fala, a ideia foi minha. Não, não foi tua. Você foi intuído a refletir e a pensar. Eu acho que assim, a gente ainda está aqui aprendendo, eu estou aprendendo muito, a cada sábado eu aprendo mais, mas assim, o espiritismo ainda é visto com coisa assim mística, mágica, né? Você fala com os espíritos, né? E coisas assim. Mas a gente vai aprendendo, vai ensinando e vai mostrando para as pessoas que não é assim, que a gente não faz isso. Mas obrigado pela aula de hoje, gostei muito, aprendi bastante. E vale ressaltar, né, o Adalberto é muito melhor para falar disso aí do que eu, porque ele estuda muito mais que eu reconheço, e, comunicação com o mundo dos espíritos sempre existiu, desde quando o mundo é mundo, como diria o pessoal mais antigo, mas a mediunidade, esse termo é cunhado por Kardec. Então, mediunidade que o pessoal usa lá, né, Eliana, desvende a mediunidade. Tem gente vendendo curso aí na internet, tipo, aprimore sua mediunidade. A mediunidade é da doutrina espírita. Mas a gente precisa ficar com ela para nós? Não, a gente pode emprestar ela para quem quiser, porque cada um as suas obras. Quem está usando ela para o mal vai encontrar espíritos maus. Porque não quer dizer que aquele cara que está lá lendo o tarô, que está cobrando para ter revelações, que os espíritos não estão atendendo. Existe espírito bom e espírito ruim. A gente não deixa de ser ruim só porque morreu. Né? Eu não vou Não, deixar de ser o Jefferson só porque eu desencarnei, o padre não deixa de não. ser padre, o pastor não deixa de ser evangélico porque desencarnou. Né? Tem espíritos, os espíritos são nós, na verdade, humanos, somos réplicas dos nossos espíritos. Através do perispírito formamos nosso corpo. E quando deixamos o corpo, não abandonamos o perispírito e nem o nosso espírito, que é imortal. Então, o que a Eliana trouxe aí é muito interessante, né? Às vezes a doutrina espírita, os espíritas, querem brigar. Não, mas nós somos os médios, temos a mediunidade, nós temos o espiritismo. Nada é nosso. Tudo foi Não. emprestado por Deus. Tudo é emprestado por Deus. Deixe cada um com as suas obras. Se eu estou julgando o irmão que está fazendo errado, às vezes eu estou fazendo Aí, pior do que ele, porque ele ainda está na ignorância. Eu estudei e estou julgando, e continuo na ignorância também. exato, sem Bem dúvida. lembrado, Então, Eliana. então, e é isso que eu acho, assim, uma das coisas da doutrina espírita que eu acho, assim, fantástica é você colhe
o que você planta. A colheita é opcional, então você pode escolher, sabe, inventar mentira, fazer coisa, mas o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então não tem por onde, é causa e efeito. E é a tua, como se diz, o teu, a tua reforma íntima que vai te levar a fazer coisas de maneira diferente. Então, quando o pessoal fala: "Vamos vem, tem um tarô aqui no pub", né, ou tem "Ah, não, obrigada, eu não vou, eu tenho problema com o sistema imunológico, eu não vou". Então você dá uma desculpa, né, para não ofender a pessoa, porque ela acredita. Se ela quer acreditar, deixa ela em paz, seja feliz, e eu sigo o meu caminho, né. Eu acho que é bem por aí a coisa, você no final do dia, você vai lembrar, falar assim: "Não, eu vendi ilusões, eu vendi coisas que não eram verdadeiras, eu menti fazendo que era um espírito que estava dando a mensagem", e não era, né. É por aí. Obrigada. E olha que interessante, Eliana, também, é aquilo, né, que a nossa justiça, não se exceda a igual a dos escribas e dos fariseus, né, da época, né. Então, que a lição de hoje, você vê que ela tem muito, ainda muito é muito interessante esse estudo, ele te leva para vários lugares, faz você refletir muitas coisas. O Jefferson começou com uma história muito legal, passou pelo Adalberto, passou por mim, passou pela Alice, um trecho aí, você veio com esse pedaço, e você vê que são muitas coisas que acabam, que a gente vai percebendo que a gente ainda tem muito a aprender, né? Tem muito ainda que nos realmente, como que se diz, ter aqueles olhos não maliciosos, mas com um olhar, com o coração, né? Abrir o nosso coração para coisas mais profundas, né? É muito interessante. Obrigado. Eu agradeço a todos também pelo estudo de hoje. E a reflexão é essa, é a nossa mediunidade. O que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade hoje, né? Para com os nossos próximos? O que a gente está passando de melhor? Qual é realmente o nosso trabalho nesse período de transição planetária que já estamos no meio deles, né? Então, que nós não sejamos igual os fariseus e os antigos, né? Escribas, né? Mais uma vez te agradeço, Jefferson. Então, já passamos um pouquinho do horário, então vamos fazer a nossa vibração, a nossa prece de Então, encerramento. isso, a Você vai Alice vai fazer a vibração por nós. Ô, Adalberto, pode falar. Eu coloquei o nome do senhor Tatematsu. O senhor Tatematsu é o senhor de 60 anos que ele desencarnou, trabalhava numa fábrica lá em Taquidman, em Haiti, e o chefe dele ligou, ele não atendeu, chamaram a polícia e encontraram ele desencarnado em casa, morava sozinho, 60 anos. Ele foi levado para o hospital, depois para o necrotério, e se a familiar não reclamar o corpo, daqui a 60 dias não conseguiram achar nenhum parente. Então está nessa situação. Eu não sei como é que é aqui no Japão, né? Se o familiar não vir buscar o corpo, não sei. Então, a prefeitura providencia. E aí o chefe dele preocupado com o espírito desse senhor Tatematsu, falou assim, poxa vida, mas como é que vai ser? Não vai ter nenhum ritual, nada, né? E o nosso amigo Gilberto, lá de Caria, ontem, né, colocou esse nome desse senhor Tatematsu para vibração, né, que o espírito do senhor Tatematsu possa receber todo o socorro, todo o carinho necessário para fazer essa transição, tá bom? Eu vou pedir também, se alguém, quem for fazer a vibração, por favor, vibrar pelo meu tio também, que ele desencarnou semana passada, Domingos. Já estava velhinho também, né? Acho que deu. Por favor. O nome dele qual que é, Henrique?
Domingos, Marcelo. Então, vamos fazer a nossa vibração, né, gente? Quem quiser colocar uma jarra de água para fluidificar, né? Fica à vontade. Que nós possamos, assim, se quisermos, fechar os olhos, serenar sempre a nossa mente, os nossos sentimentos, e dizer que vibração é emitir sentimentos e pensamentos de amor, de paz e harmonia. E vamos, então, com muito carinho, mentalizando as cores leves, mentalizando nosso ambiente iluminado, Jesus nos amparando, nos fortalecendo, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo, Jesus. Vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelos dirigentes daqueles países que estão em conflitos, por todos os cidadãos que passam pelas dificuldades da fome e da guerra, de seja qual for a miséria humana, que nós possamos vibrar pelo Brasil, e também pelo país que nos abriga, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, vibramos também aos suicidas, vibremos pelas crianças, pelos idosos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, vibramos pela expansão do evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho. Se nós tivermos algum problema com algum companheiro de trabalho, que possamos mentalizar a flor mais linda e entregá-la, oferecendo mentalmente, simbolizando a nossa amizade, a nossa compreensão, o nosso carinho. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, e também pedimos a vibração por nós mesmos. E nesta noite em especial, vibremos pelo senhor Domingos, tio do Henrique, que ele possa, neste momento, com certeza, sentir o nosso carinho, o nosso abraço, e que os amigos queridos possam estar junto dele, que ele possa estar compreendendo a sua situação atual. Também vibremos com muito carinho pelo Tatemato-san, que ele possa sentir a leveza, que ele possa sentir toda a emoção de muito amor, de muito carinho por todos nós, que as coisas boas que ele fez, que ele possa entender como uma missão cumprida, que ele possa estar junto aos seus entes queridos, e também que ele jamais se preocupe com qualquer coisa que deixou aqui na Terra. Vibremos imensamente também por todos aqueles que estão assim na dificuldade, seja dos terremotos aqui no Japão, ainda batalhando com as moradias, com a limpeza, e que nós possamos também vibrar por todos os povos da América do Sul, da América Central, que passam por dificuldades por causa de terremotos, por causa de vendavais. Que Deus nos ampare sempre e que permita que nós possamos estar novamente juntos no sábado, no Evangelho presencial em Suzuka ou no Evangelho virtual neste Zoom, neste canal. E nós vamos envolver carinhosamente a Eliana para a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais uma oportunidade que tivemos neste sábado, nesta sala virtual. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga que nos acompanha, nos intuindo e nos auxiliando, a todos os irmãos que aqui estão,
encarnados, desencarnados, os que assistirão mais tarde, agradecendo esta oportunidade que temos todos os sábados de reunirmos e podermos estudar, nos aprimorarmos e podermos a cada dia apresentar uma atitude mais positiva. Essa é a nossa reforma íntima. A cada dia aprendemos e colocamos em prática. Não importa a pressa, pode ser com passinhos de tartaruga, com formiguinhas, mas estamos seguindo a nossa missão, o nosso trabalho de nos aprimorarmos, porque é aqui que estamos todos reunidos para aprender e colocar em prática o que aprendemos. Então, agradecemos esta oportunidade e que Deus nos abençoe e que permita que nos encontramos no próximo sábado. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus. Jefferson, como assim, meu amigo? Então, né, fica o nosso convite para sábado que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e lugar, para a gente estudar juntos novamente. Então, você que assistiu hoje aí pela primeira vez, volta semana que vem, que a gente vai estar aqui te esperando de braços abertos e com muito carinho. E a gente começa o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Capítulo bem legal de estudar, né, que a gente vai falar de muita coisa legal. Então, vem junto com a gente, vai ser um prazer estudarmos juntinhos. Fiquem todos com Deus, até nosso próximo encontro, e assim seja.